7h25, chegando agora o médico geriatra, doutor Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Um prazer, mais uma vez, poder falar para toda essa faixa de audiência sobre saúde na terceira idade. E hoje falar de um assunto que persegue muito os idosos, que é a doença de Parkinson, não é isso, doutor Belísio? Verdade, Marcos. A doença de Parkinson, aquela que é mais conhecida como tremor, né? Embora hoje a gente vá falar muito além do tremor, ela é uma doença bem caracterizada, eu diria, bem presente na população idosa. Uma doença que, além do tremor, ela tem muitos outros sintomas que até antecedem o tremor. O tremor é o mais popularmente visto, o tremor é o que as pessoas mais temem também. Quando está se tremendo, elas sempre ficam com medo de desenvolver uma doença de Parkinson. E quando é um tremor essencial, esse tremor, que não é Parkinson, ele não vira Parkinson. Mas existem muitos outros aspectos a serem levados em consideração. A iniciar pelos sintomas que podem aparecer muito discretamente em fases mais, eu diria, de adulto jovem. A gente aqui prega sempre o envelhecimento planejado, o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável. A gente tem assim, preconizado de as pessoas começarem a se preocupar com a saúde. Não tem idade começar a se preocupar com a saúde. Cuidar da saúde não tem idade, mas você, quando vai chegando aos 40, 50 anos, o ideal é que você comece a se planejar melhor para envelhecer com saúde e se observar. Então, sintomas do tipo de perder o olfato, né? A hiposmia, a anosmia, é um sintoma, Marcos, mais precoce da demência, da doença de Parkinson. Ele é a perda do paladar. A gente tem visto muito isso agora com o Covid, mas a hiposmia, a anosmia está presente em 90% dos pacientes que têm Parkinson. Então, não é que a gente vá pensar que vai ter uma doença de Parkinson porque perdeu o olfato, mas na avaliação diagnóstica a gente pode usar como mais um fator contribuinte. O Parkinson também, ele cursa os demais sintomas motores, e os principais são a lentificação dos movimentos. Os pacientes têm uma dificuldade para movimentar, seja na marcha, seja num giro, seja num movimento simples. Eles têm uma dificuldade, porque a doença ela é uma perda de neurônios na área do cérebro que controla o movimento. Então ele fica mais lento, ele fica mais rígido. Se a gente for observar bem, o paciente com Parkinson, ele tem uma postura mais para frente. Se você for movimentar a mão dele, a gente tem um teste que faz neles, e o teste da roda denteada, e isso ele atesta essa rigidez. Um paciente duro, ele movimenta em bloco, que ele não consegue movimentar só o tronco, ele movimenta o corpo todo, passo curto. Ele começa isso bem discretamente. Então, rigidez, lentificação dos movimentos, instabilidade postural. Como eu falei, ele tem uma tendência a ter um tronco inclinado para frente. O centro de gravidade dele é um pouco para frente, então ele tem uma tendência a cair muito, a ter uma instabilidade postural. Muitas vezes a gente dá diagnóstico de Parkinson, o paciente ainda não treme, por histórico de quedas. Doutor, ele está caindo sem nada, e a gente vai ver, faz os exames, e o paciente na verdade está desenvolvendo uma síndrome parkinsoniana. Então, Marcos, esses são outros sintomas da doença que, além dos motores, eles também, no decorrer da doença, desenvolvem outros tipos de sintomas, de complicações. A gente sempre diz, o paciente idoso, quando a gente diz ele tem essa doença, ele tem Parkinson, por exemplo, ele não só tem o Parkinson, ele tem todas aquelas outras doenças crônico-degenerativas que acometem o indivíduo idoso. Ele tem Parkinson, mas ele pode ter também a hipertensão, ele ser diabético, ele ter osteoporose, ele ter qualquer outra afecção que... Então o cuidado tem que ser no paciente que tem essas doenças, não só focar, não só criar o estereótipo de que ele é Parkinson e para onde ele for é só Parkinson e ninguém vai prestar atenção
em outras coisas. Por isso que a gente fala dos sintomas muito além do tremor. São esses sintomas também do Parkinson, que é rigidez, lentificação dos movimentos e instabilidade postural, e dos outros não motores. Metade dos pacientes que têm a doença de Parkinson, eles têm depressão. Isso é estatística, é uma média muito acima das pessoas que não têm Parkinson. Os pacientes que têm doença de Parkinson, quem cuida de um doente com Parkinson, ou o paciente que está nos ouvindo já tem a doença, eles têm muita constipação, o intestino deles é preso pela própria doença. Eles têm muito engasgo, disfagia. Isso leva a complicações seríssimas, porque eles começam a não querer mais se alimentar e começam a ter pneumonia de repetição. Então, doentes com Parkinson têm esses outros sintomas, eles têm transtornos de sono. Os pacientes que têm doença de Parkinson têm muito transtorno do sono REM, acorda à noite, conversa muito à noite, ele bate muito à noite. Isso é uma característica típica. Tem a síndrome das pernas inquietas, à noite ele não consegue dormir sem movimentar os pés. Então são sintomas que acompanham a doença. Então a gente tem que entender que não é só prescrever a levodopa, não é só cuidar do Parkinson, é cuidar também daquilo que acompanha a doença e das outras doenças que acompanham o idoso, que é uma doença, como eu falei, bem mais prevalente na terceira idade, no paciente acima de 65 anos. O ouvinte tem pergunta aqui já, Geraldinho? Vamos então colocar aqui para o Dr. Belisa, aqui no nosso quadro Check-up no rádio. Bom dia. Bom dia a vocês aí do Panorama 95. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Belísio. Dr. Belísio, o avô da minha esposa, ele tem 87 anos e há algum período, há mais ou menos 2 anos, ele começou a aparecer um problema no ouvido. Não ouvindo bem, sabe? Não é questão de dor, não é questão de outras coisas. Ele começou a ficar moco. A moquice foi aumentando, ele está totalmente de moco hoje, sem ouvir. Aí eu queria saber do senhor, se nessa idade ainda, nessa fase da vida, ainda é possível algum tipo de tratamento para ele. Usar algum aparelho, alguma coisa assim nesse sentido. E ele, Dr. Belísio? O negócio aí tava feio. Acho que ele gravou viajando certamente. Né? Liguei aí para ver se tava tudo bem com ele. Seguinte, Marcos. O envelhecimento ele cursa naturalmente com perda dos órgãos dos sentidos. Os idosos perdem mais a visão, eles enxergam menos, perdem mais o paladar, o olfato, o tato, e eles perdem também a função, a acuidade auditiva, né? Eles têm mais déficit auditivo. Entretanto, a gente tem que entender que a principal causa de perda auditiva no idoso é rolhão de cerúmen. Então, na consulta, a gente sempre faz o exame do ouvido do idoso. Muitas vezes é aquela rolha, aquela cera impactada lá dentro do ouvido, que ele tem uma tendência maior a ressecar, tem mais dificuldade de limpar o ouvido. E a principal causa é rolhão de cerúmen, assim, por incrível que pareça. Mas, quando a gente faz a limpeza, a gente retira e o paciente ainda continua a fazer, a ideia é que ele faça uma avaliação, se não tiver nenhuma doença, faça uma avaliação fonoaudiológica com um exame chamado de audiometria. E aí ele vai mensurar o grau de perda auditiva. A depender desse grau, a depender se não tem uma outra doença que esteja afetando o ouvido dele, que seja irreversível, sim, tem tratamento. E o tratamento é com aparelho auditivo. Eu sempre digo aos meus pacientes, Marcos, que a audição ela está relacionada com muitos aspectos. Quem não escuta bem, Marcos, tem uma tendência de entrar em depressão. Você imagine você ter que conversar com as pessoas sem escutar bem, você não vai passar muito tempo, não vai ter tanta paciência. Então você não vai procurar conversar tanto. As pessoas também vão conversar com você, tem que falar alto, você não entende, e isso começa a gerar um isolamento social. A audição ela gera depressão e são depressões mais graves de se tratar. A audição ela é fundamental para a nossa memória. O ouvido é uma das formas da gente memorizar as coisas, ela está diretamente relacionada. Então, os pacientes que têm déficit auditivo, eles demenciam mais, eles evoluem com demência mais rápido.
E a demência tem características bem peculiares, ela é mais agressiva e ela dá sintomas alucinatórios muito maiores. Então tem uma característica do paciente que tem perda auditiva. Então, além de perder qualidade de vida, ele tem um risco maior de adoecer. Sempre digo, olha, enquanto é cedo, assim que você perceber um déficit auditivo, não é nenhuma cera no ouvido, não é uma infecção, alguma coisa, trate logo, porque se avançar muito, o paciente já vai primeiro ter passado por todas essas doenças, né, e às vezes não tem mais reversibilidade. Aquela história, não, ele não usa aparelho, não, ele não se adaptou ao aparelho. Antigamente, se tinha muita dificuldade de adaptar o aparelho auditivo, porque a tecnologia foi... Hoje em dia é muito difícil o idoso não se adaptar. Vai uma vez, vai duas, vai três, mas ele se adapta. Os aparelhos hoje são muito modernos e eles conseguem sim. Então vale muito a pena investir também nessa parte de audição. Então, dizer a ele que sim, pode ser só um rolhão de cera, se não for, dependendo da perda neurosensorial que ele tenha no ouvido ou de alguma outra doença, ele pode sim voltar a ouvir com tranquilidade. Hoje em dia, por que as pessoas estão envelhecendo? Tem muito mais gente idosa, 80, 90 anos, porque se ele perde a visão, vai lá, faz uma cirurgia, volta a enxergar tudo. Perde a audição, volta a ouvir. Se entope uma artéria no coração, vai lá, faz uma desobstrução com um cateterismo, coloca um stent e aí ele volta, o coração fica novo. Por isso que as pessoas têm que atentar precocemente buscarem auxílio. A gente consegue identificar com facilidade, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma em medicina, né? Eu consigo identificar numa pessoa idosa sinais do mal de Parkinson? Sim, consegue sim. O mais visível, você vê numa pessoa tremendo, você já é um sinal. Mas, boa pergunta, Marcos. Então, como é que eu a olhos nus de não especialista consigo ver? Observe a velocidade com que ela se movimenta. Aquela pessoa com a faces amímica, por exemplo, ela está olhando para você, ela não tem expressão facial de sorriso, o olho é mais fixo, não é aquele olhar fixo não, é sem expressão facial. O passo curto, ela anda com um passo, geralmente esse passo não consegue ultrapassar o pé anterior, ele vai com um passinho curto e inclinado para frente, e ele tem dificuldade, peça para ele fazer um movimento, ele não consegue girar, ele consegue movimentar em bloco, não sei se você entende. Ele movimenta em bloco. E ele tem muita instabilidade postural. E aí você começa a pensar em Parkinson. Lembrar que a doença ela não só é causada pela genética, não. Você nasceu para ter Parkinson e vai ter Parkinson, não. Ela pode ser causada por secundariamente. Você tem um AVC na área do comando dos movimentos, você vai ter uma doença por Parkinson vascular. Minha amiga Boar. Um pouquinho de atraso hoje, né? Com Quase todo que não respeito trazia. a Fatinha, mas... Fatinha era mais rápida. Rapaz, as duas são maravilhosas. Mas eu tava também com saudade do seu café. Não, eu acabei de sacrificar meu café. Dar um beijo pra Fatinha. Eu acabei de prejudicar meu café, porque depois dessa minha afirmação, ela não vai mais querer. Cuidado, porque pode vir sem doce, né? O Adalsanto pode acabar. Com laxante, alguma coisa. Veneninho. Obrigado, Boa. Bom, então tem Parkinson secundário também. Uma coisa, Marcos, que causa muita síndrome parkinsoniana são medicamentos. Tem alguns medicamentos que eles causam verdadeiro quadro clássico de Parkinson. Por exemplo, medicamentos para tontura, flunarizina, sinarizina, se eles tomaram por muito tempo, eles causam, o paciente fica rígido, se tremendo, com dificuldade de andar. Esses medicamentos que devem ser utilizados numa fase aguda, no máximo 30 dias, e monitorados, eles podem causar. Outros medicamentos para coração, por exemplo, a amiodarona, causa síndrome parkinsoniana, medicamentos do sistema nervoso central, antipsicóticos, principalmente os típicos, aqueles que mais antigos, de primeira geração, haloperidol, clorpromazina, eles podem causar essa síndrome parkinsoniana, mas secundária e muitas vezes reversível. Você tira um medicamento, se puder tirar, logicamente, e esse paciente volta ao normal. Já a doença de Parkinson, ela é uma doença que é irreversível, progressiva, mas que tem tratamento. Tratamento desde medicamento, você consegue repor os níveis de dopamina através de um medicamento chamado levodopa, consegue manter uma estabilidade durante o dia. A ideia é manter o paciente sempre independente, sempre com autonomia, ele com capacidade de se movimentar, com capacidade
com prejuízo mínimo na execução de suas atividades do dia a dia, tratando esses outros sintomas, ele viver bem. Tem tratamento, como eu disse, medicamentoso, é fundamental que o paciente parkinsoniano, principalmente Parkinson já em fase moderada, que eles tenham um acompanhamento multiprofissional. Não é só o remédio, é a fisioterapia para preservar a elasticidade, preservar a flexibilidade, aliás, para trabalhar equilíbrio, para fortalecer músculo. É a fonoaudiologia, eles se engasgam muito e aí eles têm uma dificuldade para se alimentar, e isso tem que ser trabalhado com a fonoterapia, a nutrição para trabalhar a consistência e a qualidade dos alimentos. Então, é um trabalho também multiprofissional, tem que trabalhar não só o medicamento, as intercorrências médicas, mas a fisioterapia, a nutrição, a fonoaudiologia, entre outras especialidades. Abraço aqui a nossa amiga, nossa conterrânea lá do Jardim do Seridó, Nina Didió, ela que é integrante aí do fã-clube do Dr. Belísio Neto, lá na cidade de Jardim do Seridó. Rapaz, é isso. Diz que acha o máximo quando eu chego o dia da sua participação aqui no programa. Manda um abraço aí para a Nina Didió. Mandar um abraço especial para ela, para Nazaré, para todas as nossas ouvintes queridas do coração aí da cidade de Jardim do Seridó, cidade que eu tenho muito apreço. Não é porque você é de lá claro. Não, mas porque eu tenho os pacientes de Jardim, eles são um pouco diferenciados no carinho. Não que os outros não sejam. São as Belizinetes. Belizetes. Belizetes, são as Belizetes. Vamos fazer um grupo no WhatsApp ou no Telegram. Nina, forte abraço para você. Nazaré Chianca, que Deus lhe abençoe, viu, Nazaré? Aqui no nosso WhatsApp, minha filha tem 33 anos de idade, está perguntando o seguinte: o que poderia... Marcos, deixa eu mandar, desculpe. Pois não. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa especial lá de Cruzeta. A Érica, ela que é a chefa lá do abrigo, é quem cuida do pessoal do abrigo. O abrigo de Cruzeta, ele é assim, padrão ouro. Eu sempre digo, quando eu for ficar velhinho, ou eu vou pro abrigo daqui, ou eu vou pro abrigo de Cruzeta. Mandar um abraço para minha amiga a Érica, assistente social lá, agora é vereadora também, que cuida dos nossos idosos lá. Ela tá aqui na live. A então... Érica. A Érica. Forte abraço para você, a Érica. Minha filha tem 33 anos de idade e está perguntando para o Dr. Belísio o que poderia ser quando ela tem raiva, fica com as mãos dormentes. É um sinal de que ela pode ter mal de Parkinson? Não. Muito provavelmente não. Primeiro que nessa faixa etária é muito mais raro. A incidência começa a 40 anos, 50, e aí é muito maior no idoso. Mas o estresse, Marcos, ele tem correspondência, ele tem repercussões em sintomas físicos, né? Então, o paciente que tem estresse, leia transtorno de ansiedade, transtorno do humor, como depressão, distimia, entre outros, ele tem o que a gente chama de somatização de sintomas. Então, ele tem repercussões em todo o corpo. Tem repercussões no estômago, o paciente tem a famosa gastrite nervosa, quando ele tem transtorno de ansiedade, muitas vezes ele tem aquela gastrite nervosa. Ele tem dor muscular, aquela dor no ombro, no pescoço, de tensão muscular, na coluna, de tensão muscular. O estresse, ele causa repercussões como mão fria, as mãos, então, quando você está mais nervoso, você pode sim ter dormência nas mãos, as mãos ficam geladas. Tem repercussões na própria, não só na mente, mas também na própria cabeça, como dor de cabeça, como dificuldade de se concentrar, por exemplo. A principal causa de esquecimento é estresse. Você não mantém sua concentração, sua atenção, porque seu pensamento está toda hora no amanhã, na frente, não consegue se concentrar no agora. Então, pode ser provavelmente de estresse, se é que não tem nenhuma outra doença, mas Parkinson é pouco provável. Quero que você mande um alô aí para também estar aqui lhe ouvindo, né? A nossa amiga Lourdes de Oscar Balé. Essa é ouvinte 95. Fiel. Que sempre que eu gosto muito de ouvir rádio, e a 95, ela sempre tá por aqui, mandar um abraço. E a filha dela, a Betânia, disse que quer entrar no grupo da dos Belizetes. Pronto, Betânia, eu vou... Belizete. Vamos fazer um grupo aí de Telegram, de Instagram. De Instagram não, de WhatsApp pra gente... Aí, Marcos, você vai me passar o de Betânia, eu acho que eu tenho, pronto. Mas... os outros você vai me passando. Menina lá vai ser nosso assessor de... Você vai ter agora que criar o grupo mesmo, que a cobrança aqui tá grande aqui, viu? Daqui a pouco vai querer entrar Edson Veras, aí não, aí complica... Ixi. Limitar ali é outro grupo, ali é o grupo da Série B. Da Série B, Tem mais perguntas aqui chegando, vamos lá trazer aqui para os ouvintes. Bom dia, doutor Belísio.
Doutor Belise, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Olha, minha mãe, ela tem um problema do mal de Parkinson. Então, ela vive pedindo a nós, as filhas, para a gente comprar uma vitamina biotônico fontura. O senhor acha que dá certo para ela esse remédio? Porque ela vive pedindo para a gente... eu acho que quando ela era mais nova, ela tomava esse remédio, sabe? Aí ela ontem me pediu muito. Pergunta ao médico se eu posso tomar esse remédio, que eu gosto muito dele. O que é que o senhor acha? E aí, doutor Belise? Biotônico Fontura, né? Antigamente era um suplemento rico em ferro, que tinha um energético e as pessoas tinham a ideia de que abria apetite, dava energia. É um suplemento, uma vitamina, né? Assim a gente diz hoje. A gente hoje sabe que o ferro em excesso ele dá problema, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que as pessoas que têm acima de 60, 65 anos, elas não têm tanta anemia por falta de ferro. As anemias no adulto, no idoso, elas são muito mais por outras causas. São por perda de sangue, por tumor, por doenças crônicas como a doença renal, tireoide. Então são anemias que não necessariamente têm déficit de ferro. Na criança é diferente. No adulto jovem, geralmente é por má alimentação, má ingestão de ferro. Então, é um suplemento que a gente não usa de rotina na prática. Ela me perguntar se faz mal. A gente sempre diz que medicamento a mais, a gente está sempre combatendo a polifarmácia, o uso excessivo de remédios. A gente está sempre tentando diminuir, porque quanto menos remédio, menor risco de interação, menor risco de complicações. Então, eu não recomendo esse suplemento, nenhum outro que não seja prescrito. Não existe essa questão de você, vou tomar uma vitamina, vou tomar um suplemento para ver se eu fico melhor. Não, se você não está bem, alguma coisa está acontecendo, você tem que tratar a causa. Não é você achar que mascarando, tomando um suplemento que dá energia, que pode dar isso ou aquilo, você vai melhorar. É melhor buscar a causa. Então, não. Veja se realmente a alimentação dela está adequada e se tiver, não precisa suplementar. Se tiver que suplementar, tente suplementar na própria alimentação. Procura nutrição para fazer um cardápio adequado, uma dieta compatível com o Parkinson. Tem que ser uma dieta com uma consistência, com a quantidade de proteína X, Y, a hora de tomar o medicamento não pode ser na mesma hora da comida. É muito melhor do que você investir numa coisa que talvez não seja tão eficaz para a doença de Parkinson. Os pacientes com Parkinson, eles têm uma necessidade alimentar diferenciada mesmo. Abraço aqui a nossa amiga Dorinha, lá em Jardim do Seridó, que quer também entrar para o grupo da Belizete. Vamos lá, vamos criar o grupo. Dorinha, né? Não vai ser esse nome, mas... Abraço aqui o nosso amigo Netinho, cara, como é que você, rapaz, em plena manhã de terça-feira, faz uma pergunta dessa, rapaz, falando, né? de coisa séria. Meu Deus do céu, Netinho, o programa aqui é sério, Netinho, né? Ele quer saber, doutor Beliso, sábado, tenho que fazer uma consulta com você ou posso confiar no Mengão? Olha, sábado eu tô interditado. Se ganhar, eu vou estar muito feliz, não vou estar. Embora, eu sempre digo, embora em Caicó, eu vivo essa cidade, eu estou aqui 24 horas, as pessoas me acham, na universidade, no consultório, no hospital, eu sempre estou por aqui. Mas não, eu vou estar em Caicó, claro. Sim. Mas na hora do jogo, veja se não adoece. Se bem que no Flamengo ele pode até adoecer também a gente. Mas eu acredito que o amigo não vai, só se for de alegria, eu acho que ele não vai precisar tanto de auxílio. Assim, torcendo. Segundo Geraldinho, palmeirense, meu covarde já veio me dar parabéns. Eu digo, e se o Flamengo perder, você vai me devolver o título? Eu estou preocupado que eu inventei de fazer um desafio a ele, que segunda-feira, se o Palmeiras ganhar, eu venho com a camisa do Palmeiras. Se o Flamengo ganhar, ele vem com a do Flamengo. Eu estou morrendo de medo do Flamengo perder sábado. Agora, Marcos, você faça o seguinte, combine para vir com a camisa normal, porque teve um camarada lá no hospital que fez a aposta, que ele pegou e queria vestir a camisa ao avesso, porque não tinha no contrato que não. É vestimenta normal. Inclusive, só para fechar, quem tiver informações sobre o paradeiro do nosso amigo Edinaldo, por gentileza, entrar em contato, porque... O sargento Edinaldo está desaparecido aí depois que o São Paulo... Está desaparecido. Muito feliz, obrigado pela sua participação. Um abraço, Marcos, agradecer a todos os ouvintes e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h50.